Gente, eu quero falar de uma coisa aqui muito séria com vocês. Eu nem tava pensando em gravar nada agora, mas conversando com uma amiga, eu senti a necessidade de compartilhar isso. Eu estava dizendo pra ela que outro dia eu postei algo no Instagram que dizia assim: será que vale a pena? Vale a conta o risco eu depositar a minha eternidade na confiança do que as pessoas estão dizendo, sem conferir se está na Bíblia? Porque eu sou uma apaixonada pelas escrituras. Eu sou, de verdade, assim, eu amo a Bíblia. Eu amo. Acho que assim, é um manual de vida para mim. E deveria ser para todo cristão. Porque a pergunta que você deve se fazer é: como é que você, como um cristão, não lê o livro do seu Cristo? Como é que a gente, como cristão, não vai conhecer a história do nosso Cristo, a cultura do nosso Cristo, historicamente, geograficamente, como é que ele viveu, o que ele acreditava, o que ele pensa, o que ele gosta? Sabe, eu estava dizendo isso para ela, porque é como olhar para nossa família, pai, mãe, né? E não saber o que o pai e a mãe gostavam de fazer de comida, quais são as roupas que eles gostavam de usar, o que eles pensam, qual é a cultura, de onde veio, como que funciona. Porque eu não posso entender o caráter de alguém, eu não posso ter intimidade com alguém se eu não conheço essa pessoa. Quanto mais você conhece alguém, vamos colocar aqui como marido e esposa, por exemplo, quanto mais você conhece o seu marido, a sua esposa, vocês trocam olhares, você já sabe. Se você está num lugar com o teu cônjuge e alguém fala alguma coisa que o cônjuge não gosta, ou que ele gosta até, você já olha e você já não vai dar certo isso e tal. Você já sabe o que o outro está pensando, você sabe através desse relacionamento. Como é que a gente não vai ter esse relacionamento com as escrituras? Não tem outra forma. Não tem. E aí muitos de nós vão para a igreja, seja qual for a igreja evangélica, igreja católica, ou seja qualquer outra que for, escuta o que está sendo pregado, a mensagem, o sermão que está sendo dito, e não abre as escrituras para conferir se está certo, para conferir se está errado. Nós somos seres criados com uma inteligência e sabedoria dada por Deus. E a Bíblia diz para a gente estudar a própria Bíblia. Para poder entender o que está escrito, ter a revelação daquilo que está dito nas Escrituras, nós precisamos conferir nas Escrituras. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quando você lê o Novo Testamento e você lê o Velho, você consegue fazer a conexão, não tem como separar um do outro. Não tem. E aí a gente lê ele, muitos de nós lê a Bíblia como um livro de fantasia, um livro de utopia, ou algo assim muito romantizado, ou muito criticando por causa das coisas que o povo de Israel aconteceu com eles ali no Velho Testamento, mas a gente esquece de olhar para ele como um livro histórico. Ele é um livro histórico, ele é um livro que fala da geografia, ele é um livro que fala de filosofia, da psicologia. Você vai encontrar tudo isso, ciência, tudo, tem tudo na Bíblia. E é fascinante estudar a história do povo judeu, porque essa é a origem dos cristãos. Nós podemos não ter no sangue a origem judaica, mas nós descendemos dele. A nossa fé tem raiz judaica. Então não tem como a gente não estudar o que acontece, não se conectar ao que aconteceu em Israel. Quando você estuda a história da Bíblia, a história, o que está escrito na Bíblia, e você vai ver a cultura daquele povo, você conhece o Cristo a quem você serve, você conhece o que esse Cristo viveu, o que esse Cristo pensava, o que esse Cristo acreditava, o que tinha no coração dele, o que ele comia, como era a vida dele. E você precisa se parecer com Jesus no caráter e nas ações. E como é que a gente vai botar a nossa salvação em risco? Como é que você vai colocar a sua salvação em risco acreditando somente no que está sendo dito, nos sermões que você ouve? E eu não estou criticando, não, de forma alguma. Nós somos construídos por aquilo que nós assistimos, por aquilo que nós ouvimos, por tudo. Por tudo que está ao nosso redor, nós somos construídos. E é muito fantástico assistir grandes pregadores, as pessoas que têm conhecimento. Eu mesmo acompanho muitos pastores, eu acompanho da
daqueles dos quais eu admiro, daqueles que têm grandes revelações, que me ajudam no crescimento espiritual, na maturidade, mas eu também acompanho pessoas que estudam a geografia, a história daquele lugar onde o nosso Jesus nasceu, onde ele viveu, onde aconteceu, onde a Bíblia aconteceu. Gente, isso aqui é muito precioso. Isso é precioso demais. Se você quer conhecer o cristianismo que você acredita, que você segue, você precisa conhecer o manual, você precisa conhecer o lugar, você precisa conhecer o histórico. Isso vai fazer total diferença na compreensão e na revelação. Porque a cultura deles, vai ter muitas coisas que você vai ler na Bíblia, que a cultura vai facilitar o entendimento do que é que Jesus estava querendo dizer, do que é que Deus, porque Deus se manifestou assim, porque é que Deus agiu assim. E uma coisa incrível que eu tenho acompanhado bastante com a arqueologia lá do lugar de Israel, de Jerusalém, daquelas cidades ali, alguns lugares próximos à Ásia também, quando você vai estudar e você acompanha a arqueologia, você vê comprovado aquilo que está escrito na Bíblia. E não é que a gente duvide, mas quando você vê a realidade ali, você descobre essas coisas todas que estão descobertas lá, e te gera assim um sentimento de fazer parte, de pertencimento, te gera é como se você estivesse vendo a Bíblia lida lá naqueles lugares. É muito incrível isso tudo. Então eu quero te encorajar a ler a Bíblia. Você precisa conferir as coisas que você tem ouvido na igreja que você vai. E eu não estou aqui de novo questionando nenhuma igreja, nenhum pastor, não quero entrar nesse assunto. Mas em qualquer lugar que você vai, ainda que o mais abençoado que seja, ainda que o pastor seja assim, daqueles que você admira, que é referência, que tem realmente um bom testemunho de vida, bons frutos, você precisa ter as escrituras, você precisa se relacionar com ela em casa, você precisa conferir se tudo está de acordo, e não que você vá sair, trocar de igreja, porque às vezes Deus dá a porção de um entendimento para um e depois ele dá para outro, e juntam essas porções de diversos pregadores, de diversos irmãos. E todas essas porções juntas vão construir você, vão te ajudar no entendimento e na revelação daquilo que está escrito. Mas você não pode simplesmente depender disso, que as pessoas digam e você simplesmente acredite em tudo. Você precisa ter a palavra de Deus junto com você, viver, experimentar. E você vai experimentar ela quando você, então, se entrega à intimidade com Deus, através da oração, da adoração e da meditação e o estudo da palavra. Mergulhe não só no histórico daquilo que você está lendo, mas busque também conhecer um pouco da história, um pouco da geografia, entender ao longo do tempo o que aconteceu com o povo de Israel, como Deus lidou, o que Deus pensava acerca deles, porque você vai entender a motivação de Deus, o pensamento de Deus, e o que Deus espera de você. Isso vai te facilitar ter um relacionamento de pai com Ele, sabe? É fantástico, as escrituras para mim são a paixão da minha vida, e elas mudaram a minha vida. Eu fiquei no começo da minha caminhada com Cristo, eu sempre fui de uma religião evangélica e tal, mas houve um momento, depois de muitos e muitos anos, que eu tive esse encontro pessoal com Jesus e eu fiquei fora do meio ali da igreja, enfim, né, da eclésia, e fiquei em casa estudando as escrituras e eu me apaixonei. E não só lendo a Bíblia, mas eu via muito conteúdo de pastores, de pessoas que realmente tinham uma grande caminhada de maturidade com o Senhor, e aquilo me ajudou muito, muito. E depois de muitos anos, de um ano, né, aliás, eu voltei aí para a eclésia e me estabeleci em um lugar e a partir daí, isso já faz muitos anos, mas a partir daí, cada vez eu me relaciono mais com a palavra, cada vez eu sou mais moldada, não só meu caráter, mas a minha visão de reino, a minha visão do Senhor, da grandeza de Deus, do reino de Deus. E isso mudou a minha vida e o meu modo de pensar. E é isso que eu quero te encorajar a fazer. Não dependa de outro para dizer para você o que você tem que fazer. Não dependa de outro para te explicar o que está na Bíblia. Isso é muito bom. Como eu disse, eu faço isso até hoje, sempre. Eu tenho meu tempo com Deus, meu devocional, meu tempo com as escrituras. E durante o restante do dia, eu estou assistindo o dia inteiro
pregações e mensagens e muitos sermões. Isso me ajuda a compreensão e muitas vezes, quase que sempre, aquilo que eu tô lendo, depois eu vou ouvir um sermão no YouTube e eu vejo, faço ali a assemelhação, a comparação, eu consigo fazer a conexão. E não só isso, mas o Senhor testifica através dessas coisas que eu vejo, das pessoas que eu ouço, né? E é claro, busque ouvir pessoas que realmente têm um bom testemunho, que são referência, que bata com a palavra que ela está dizendo, e por isso você precisa ter a palavra, você precisa ler a Bíblia para saber, porque nem tudo Deus vai dar para você e nem tudo Deus vai dar para o outro. Uma porção vai ser para você, uma porção é para o teu irmão, uma porção é para um pastor. Por isso você vê muitos pastores, pregadores, muitas sermões, eu vou pôr assim, que algumas determinadas pessoas têm uma linha mais sobre ensino, outro é mais profético, outro é mais doutrinário, outro é mais na linha ali de... Enfim, por quê? Porque o braço não é igual ao pé, que não é igual a orelha, que não é igual ao olho. Então, cada um tem uma porção, uma medida recebida de Deus. Nós, no compartilhamento que cada um carrega, a gente vai sendo construído, moldado, e aí a gente vai sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Mas você precisa gerar dentro de você a sua porção também. Você precisa ouvir do seu pai. Já pensou? As pessoas só falarem do seu pai, da sua mãe, você nunca ter um contato, você nunca sentar numa mesa para conversar com eles, e você nunca falar da sua vida ou ouvir da vida deles. Isso é muito estranho, sabe? Você precisa ter um relacionamento de pai com Deus, você precisa ter um relacionamento de Senhor com o teu irmão, com o teu irmão Jesus, né? Eu quis dizer, porque nós somos cordeiros com Cristo e Ele nos chama, né? Assim, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus e Ele é o Filho do Deus a qual nós servimos, e eu não vou entrar nessa explicação, porque senão teria que falar muitas coisas sobre isso, mas eu quero dizer para você que você precisa se relacionar, você precisa conhecer o Deus a qual você serve, você precisa se relacionar com o teu Salvador, que era isso que eu estava querendo dizer. Você precisa se relacionar com Jesus, que é teu Senhor, teu Salvador, teu amigo, teu resgatador, teu remidor. E logo eu quero falar aqui para vocês no canal porque Jesus teve que morrer. Então fica aí, se inscreve, ativa o sininho para você ouvir. Eu quero preparar esse vídeo com um pouquinho mais de tempo. Porque Jesus teve que morrer? Porque muitos cristãos não entenderam ainda por que Jesus morreu. Para salvar meus pecados. Mas por quê? Por que ele tinha que morrer? Como se dá isso? O que significa o resgate? Por que pagar pelos meus pecados? E eu quero explicar isso para vocês, porque isso é uma revelação que muda todo o nosso cristianismo e nos faz amar o Senhor de uma forma diferenciada. E eu quero deixar para você isso. Se apegue às Escrituras e tudo que você ouve por aí, inclusive o que você está ouvindo aqui, vá lá na palavra e ouça o que o seu Cristo tem dito sobre isso. Amém? Deus abençoe seu dia.